Meu nome é Lunalva Rodrigues Silva Duarte, curso licenciatura em Letras Português na Uniaselva. Estou no 6º período e esta é minha disciplina de estágio curricular 2. E o meu produto virtual é uma videoaula. O título da minha videoaula é Avaliação Qualitativa com o resultado na aprendizagem do aluno. Os objetivos da minha videoaula é demonstrar que a avaliação qualitativa produz resultados satisfatórios no aprendizado do aluno, descrever os procedimentos que podem ser adotados para a avaliação qualitativa, utilizar a avaliação qualitativa como método para avaliar o aluno, refletir sobre o papel da avaliação como uso emergencial no momento da pandemia. Avaliação com foco em nota. O processo de ensino-aprendizagem tem buscado, ao longo do tempo, se tornar mais inclusivo e menos exclusivo, pois em tempos atrás, o processo de avaliação se dava através de uma avaliação focada em nota, onde ela era responsável por apresentar se o aluno havia aprendido o que fora ensinado pelo professor em sala de aula. Porém, acabava sendo uma forma de exclusão, pois o aluno era avaliado levando em consideração o fator social, o ambiente em que aquele aluno estava inserido e acabava fazendo o julgamento de um falso aprendizado. Ao focar na nota, o professor deixava de lado fatores importantes que precisavam ser avaliados naquele aluno, pois durante muito tempo essa era a avaliação que as escolas praticavam, apenas focando na nota, como se medir o aprendizado daquele aluno seria apenas em uma nota tirada em uma prova, quando, na verdade, o conhecimento daquele aluno ia além daquela prova. E a forma de avaliar através da nota acabava sendo uma forma também de exclusão, porque o aluno que não conseguia obter uma nota 7, no mínimo, ele se sentia inferior diante dos seus colegas. E aí o professor poderia também fazer um falso julgamento de um aprendizado, por não ter tirado uma boa nota, achar que aquele aluno não havia assimilado o conteúdo apresentado. A avaliação como ato amoroso, como já diz Lucchesi, em 2015. Define a avaliação de aprendizagem como ato amoroso, no sentido de que a avaliação por si é um ato acolhedor, interativo, inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir a avaliação de julgamento. O julgamento é um ato de distinguir o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por base acolher uma situação para então e só então ajuizar sua qualidade, tendo em vista o suporte de mudança necessário. A avaliação como ato diagnóstico tem por inclusão e não a inclusão. A inclusão e não a seleção, o que obrigatoriamente é uma exclusão. Então, Lucas vem nos mostrar mais uma vez que a avaliação ela precisa ser um ato amoroso e não um ato de medir quando acaba sendo, como ele acabou de citar, uma exclusão e não uma inclusão. E o ato amoroso se dá na dedicação de entender que aquele aluno pode sim apresentar, ser avaliado de uma forma que ele apresente
resultados e não só uma nota. Avaliação qualitativa como resultado didático. Para que a avaliação qualitativa seja vista como importante e como contribuinte no processo ensino-aprendizagem, as escolas, os professores precisam dar o valor e utilizá-la como método de avaliação, reconhecendo sua importância nos resultados obtidos pelos alunos. É dessa forma que se dá a dinâmica entre a escola e aluno. Ele precisa estar inserido na escola, mas só isso não é suficiente. Ele precisa entender e aprender o que está sendo ensinado na escola. E uma forma do professor ter esse retorno do aluno é aplicando a avaliação, mas essa avaliação mais observadora, que consegue extrair do aluno mais que conteúdos ministrados. Porque a partir do momento que o professor passa a fazer uma avaliação de uma forma de uma avaliação qualitativa, ele vai avaliar o aluno além de uma nota. Ele vai avaliar desde que o aluno chega na escola, vai avaliar o desenvolvimento do aluno, o seu comportamento, o meio social onde ele vive, e aí ele vai conseguir fazer uma avaliação maior daquele aluno e conseguir ver naquele aluno quais as suas dificuldades e quais os seus aprendizados, de acordo com o que está sendo ministrado. Essa avaliação qualitativa é justamente isso. É uma avaliação mais abrangente, onde não vai se focar apenas numa nota, vai ver o aluno como um todo, como o seu desenvolvimento em sala de aula, o seu ambiente social onde vive, o seu comprometimento com a educação. E assim, nesse contexto de uma avaliação mais qualitativa, o professor conseguirá, sem dúvida nenhuma, obter daquele aluno um resultado satisfatório, saber que aquele aluno conseguiu assimilar o seu conteúdo. Etapa da avaliação qualitativa. A avaliação qualitativa se dá nesse processo de observar primeiro o aluno, buscando obter o que o mesmo já possui de conhecimento, suas habilidades que vão poder ser encontradas nessa observação. O educador vai conseguir alcançar seus objetivos de bom, determinando o conteúdo a ser ministrado. E da mesma forma, conseguir encontrar no aluno os fatores que o impedem de ter aquele aprendizado. Então, nessa etapa dessa avaliação qualitativa, o professor vai buscar meios de observar o que o aluno já tem de conhecimento daquele assunto, aonde ele teve dificuldade de entender o que foi ministrado. E nesse contexto geral, ele vai conseguir avaliar o seu aluno de uma forma mais concisa, mais focada naquilo que está sendo ministrado. Em vez de apenas aplicar uma prova para resultar uma nota, ele vai observar seu aluno no dia a dia, no seu desenvolvimento em sala de aula, no seu comprometimento com aquele assunto que está sendo ministrado, a sua dificuldade apresentada, aquilo que ele não entendeu, aquilo que ele está mostrando deficiência naquele momento. E o seu contexto social é muito importante para que o professor consiga entender o seu aluno. Contribuição acerca da avaliação qualitativa. Fernandes, 2002, vai nos dizer: dá um enfoque puramente qualitativo ao processo de avaliação, observando as atitudes, esforço e êxito dos estudantes na execução das atividades. Fernandes consegue nos mostrar o que de fato nos traz a avaliação qualitativa, onde tem seu foco nas atitudes, esforço dos estudantes e seus êxitos ao desempenhar suas atividades, produzindo aprendizagem. Já Hoffman, 2006, nos diz, ressalta a avaliação como mediadora, pressupondo a necessidade da observação individual na produção do aluno, acompanhando o processo de construção do conhecimento. Outro fato interessante da avaliação qualitativa é essa visão que o Hoffman nos diz, que é mediar
uma observação individual ao aluno. O professor vai conseguir avaliar o seu aluno no individualismo. O professor e o aluno, ele vai mediar aquele aluno no seu individual. Aqui das nossas minhas referências, foi Fernandes, Hoffman e Lucas. A frase que eu trouxe, até de minha autoria, onde fala: os professores são agentes de transformação, que na jornada acadêmica serve de ponte para o conhecimento e constrói valores juntamente com a família. Essa soma resulta em cidadãos capazes de enxergar o seu valor e valorizar as oportunidades. Obrigada. Esse é meu trabalho. Essa foi a minha videoaula.